Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a Arca da Aliança, esse objeto que é motivo de muita preocupação e ambição ao longo de todos esses séculos, por bons e por maus. A Arca da Aliança milenar sumiu há muito tempo, foi sequestrada pelos filisteus, acabou matando milhares de pessoas. Como é que pode um objeto tão pequeno que não possuía nada demais ser tão perigoso a ponto de, no templo pagão dos deuses desses povos que raptaram ela, ocorreu uma destruição da imagem dos deuses deles? Como pode um objeto tão inofensivo ser tão perigoso? Alguns alertam para a radiação, outros alertam para uma energia que não existe no nosso plano, mas é uma energia do plano da dimensão divina, e que a Arca da Aliança ainda pode estar no nosso meio. Nós vemos aqui algumas observações rápidas antes de continuar. A Arca da Aliança não passa de uma caixa retangular, mais ou menos como se fosse uma caixa de sapato, só que grande, um pouco maior. Ela é chamada não só de Arca da Aliança, mas também de Assento da Misericórdia. Guarde esse nome porque você vai precisar para entender um outro aspecto. Eu vou colocar lá na frente para você entender mais. Essa arca, ela possuía madeira de arcácia, ela era revestida por ouro dentro e fora, mas ninguém tocava na arca, tá certo? Ninguém tocava nela. Como é que eles carregavam? A determinação de Deus é que fosse feito 2 varais para ser colocado nas laterais dela, e esses varais de ouro entravam em argolas de ouro. Aqui, apenas os levitas, os sacerdotes, tinham autorização para carregá-la usando esses varais. Aconteceu que a arca uma vez foi levada em um carro de boi, em uma carroça, ou seja, contrariando o que foi dito, o que foi determinado pelo Senhor na sua construção. Dessa forma, Uzar foi tocar na arca para que ela não caísse, talvez, e aconteceu que ele morreu no mesmo instante, na mesma hora. Alguns dizem que foi eletrocutado, ninguém sabe que energia é essa, não tem como saber. Mas aconteceu que quando os filisteus roubaram a arca, ficaram com todos os tipos de pragas e doenças. Foram devolver a arca, mandaram a arca de volta para os israelitas, e quando essa arca chegou, alguns curiosos foram lá mexer nela, abrir para ver o que tinha dentro, foram olhar essa arca. O que foi que aconteceu? A Bíblia diz que mais de 50.000 pessoas morreram ao longo de um tempo, esses que foram lá para mexer nessa arca. Nós sabemos que o povo não tinha autorização de tocar na arca, não tinha autorização de olhar o que tinha na arca, nem nada do tipo. Acontece que essa autorização era somente do sumo sacerdote uma vez por ano. Os povos, devido à curiosidade, foram aniquilados ferozmente. Você pode encontrar detalhes absurdamente improváveis nas escrituras acerca da arca. Muitos acreditam que ela possui como um objeto um maior poder que se pode ter nessa terra. Há quem acredite também que esse poder pode ser dominado, o que eu duvido muito. A arca é chamada de Assento da Misericórdia porque diz que o Senhor aparecia em cima dela, tá certo? O Senhor surgia em cima dela, como se fosse um receptor. Quando Deus descia para Israel, ele estava ali soltando raios, trovões, tempestades, como se ele estivesse secando o pneu, descalibrando, estivesse esvaziando de todo aquele poder, toda aquela glória para se diminuir, se resumir e conseguir chegar em forma humana, em uma forma acessível até Moisés, até o povo de Israel. Muitos acreditam que essa arca era uma espécie de receptor, um trono receptor
para que Deus pudesse se manifestar de uma maneira exclusiva e fácil, bem didática até, dentro daquele pequeno compartimento que era o tabernáculo. Depois se tornou o templo de Salomão, o templo de Herodes e por aí vai. Mas o que nós sabemos é que muitos acreditam que ela foi escondida, porque eles sabiam que a arca já tinha sido roubada antes e que poderia acontecer de nunca mais terem ela de volta. Então preferiram esconder as 7 chaves para que ninguém mesmo soubesse a sua localização e levassem o segredo para a cova. Antes da invasão e destruição do rei Nabucodonosor, nós vemos aí que a arca ela sumiu. Muitos acreditam que já havia sido preparado muito tempo antes um local, um túnel, ali mesmo em Jerusalém, que levasse essa arca em segurança para um compartimento secreto embaixo de algum monte, seja o Monte Moriá, o Monte Sião. E embaixo desses compartimentos, a arca foi soterrada para que, com a permissão de Deus e com a tecnologia humana futura, pudesse ser encontrada no tempo certo, no tempo apropriado. Outros vão acreditar que Deus a levou, mas é improvável uma coisa material ser levada para um reino espiritual. Até porque existe também um entendimento de que a arca terrena ela é apenas uma cópia que foi feita com as dimensões de uma que já existe nos céus. Então é como se houvesse duas. Será que a física, a material, foi destruída? Será que ela está enterrada ainda naquelas montanhas de Jerusalém? Existe uma possibilidade, não é descartado, porque quando eles levam os utensílios do templo, o ouro do templo, todos esses apetrechos preciosos que o templo tinha, eles são documentados e a arca não está documentada no meio. Ninguém viu essa arca. Então, para onde ela foi parar? E quando o novo rei imperador assumiu, devolveu os utensílios para os judeus. E a arca também não estava no meio deles. Então, para onde foi parar esse instrumento tão perigoso, tão poderoso, que ninguém podia tocar ou olhar para ela? Nós temos muitas hipóteses. Eu particularmente acredito que ela não pode ter sido destruída e nem saído do Estado de Israel. Ela continua ali, muito provavelmente em Jerusalém, só que não é permitido escavações naquela região, principalmente na área muçulmana, porque eles não permitem, fazem guerra, fazem todo tipo de atentado, matam se for preciso, e assim não dá para descobrir o que tem ali embaixo. Mas que já foi descoberto que existem grandes camadas de túneis subterrâneos naquela região, foi descoberto, mas não foi explorado ainda por esses conflitos de território islâmico, judaico-cristão. Ocorre que a Arca da Aliança ela possuía 2 querubins. A Bíblia fala de 4 querubins. Se ela fala de 4 querubins que foram colocados no trono de Deus, ali na presença de Deus, é como se eles fossem o encosto do assento de Deus, os tripés do assento de Deus. Só que havia uns detalhes ali, que esses querubins que possuíam 6 asas, possuíam 4 faces, você vai ver de uma forma até diferente no livro de Apocalipse, onde existe homem, leão, touro e águia. Esses 4 querubins, muito possivelmente, eles eram únicos. Não havia mais do que eles. Assim como o arcanjo. Arque é o maior de anjo, mensageiro. Então, o maior de todos os anjos, o maior de todos os mensageiros é Miguel. Não existe 2 segundo lugar, 2 primeiro lugar. Não existe 2 maiores. Existe apenas o maior, arcanjo. Então, a Bíblia só fala de um arcanjo, Miguel.
Nós vemos aí que os querubins, muito provavelmente por se tratar de protetores da honra, da glória, do poder de Deus, do seu trono, eles também sejam únicos. 4 querubins. Mas existe uma representação que não está lá, que foi comentada no vídeo passado, que são os répteis, que muito provavelmente está se referindo ao 5º querubim, que é o título do vídeo. O 5º querubim sendo representado por Satanás, que por ser réptil era a serpente antiga, o dragão, o Dagon, o Leviatã, os espíritos de Hans. Esse dragão antigo, representando esses répteis, esses anfíbios, peixes, cobras, tudo que você imaginar dessa linha, ele tinha uma proximidade maior, talvez fosse o que ficasse atrás do trono de Deus, como um encosto do próprio trono. Talvez por isso se sentia mais perto do trono, mais digno de estar sentando ali naquele trono também. Quando a arca era ativada no tabernáculo, ali Deus se manifestava em cima. E os querubins não estavam em cima da tampa da arca. Em cima, como a gente chama de propiciatório. Eles não, pelo menos as medidas, os detalhes que se dão para construir a arca não são os querubins em cima da tampa, mas nas pontas da tampa, nas extremidades. É como se você tivesse uma caixa e a tampa que estava em cima, os querubins fossem apregados nela, na lateral aqui e do outro lado. E apregando os querubins, quando você tirava a tampa da caixa, os querubins subiam junto, porque eles formavam uma peça só, como diz o texto da fabricação da arca. Você pode ver nas imagens que estão aparecendo aí para você agora. A Arca da Aliança, ela era maior pelas dimensões até que comentam, é algo sobrenatural. Os querubins, eles possuíam um tamanho humano. Já a caixa era um tamanho até consideravelmente pequeno. Muito possivelmente, essa caixa, conhecida como o assento da misericórdia, possa tornar a aparecer no final dos tempos, como também ela pode ser encontrada e roubada, destruída, ou quem sabe, ninguém sabe, vendida, leiloada. Mas se ela ainda possuir manifestação espiritual, mesmo depois do tempo da graça de Cristo, porque Ele foi o nosso sacrifício eterno, é possível que ela exerça um poder de defesa e que ninguém possa chegar perto, destruir ou fazer qualquer coisa. Mas se ela já estiver inativa e não passar de uma caixa de ouro antiga, ela provavelmente vai ser usada como objeto de adoração ou de coleção de pessoas milionárias que têm interesse em artefatos assim. Nós não podemos esperar mais nada desse objeto, nem adorar, muito menos. Muitos dizem que Deus fez imagens, mas aquelas imagens estão olhando para o centro, para a parte do assento, e elas não são objeto de adoração, tanto que apenas o sumo sacerdote via essa arca uma vez por ano, a população não, ou seja, não há que se curvar perante ela. Nós temos que ter certeza de que muitas teorias surgem, mas nós não podemos nos apegar a nenhuma que seja desfigurada, não fundamentada nas escrituras, porque isso conduz a erro. Alguns vão dizer que esses seres, né, que possuem essas faces de homem, touro, leão, águia, correspondem às constelações. Você vai ver leão, você vai ver touro, você vai ver tudo que você imaginar aí. E aquelas duas, Andrômeda, tudo que você vê aí com mais clareza relacionado aos querubins,
Há quem diga que aquela região do céu que possui essas 4 faces aí relacionadas aos querubins seria a região apontada da dimensão onde se estaria o trono de Deus. Mas é claro, não passa de teoria. Eu só quero que você entenda que essa é a verdadeira Arca da Aliança. Essa é a face dos querubins e a representatividade que eles têm. Há possibilidade de estar por aí ainda? Sim, mas a efetividade não está naquela matéria, e sim em Cristo Jesus. Tá certo? Nos vemos aqui nos próximos vídeos.